pegar o material, podem tomar água, pegar a garrafinha, bater palma para o sol e voltar, tá? Muito bem. Quem já está com a apostila, abre na página 36, vai deixar aberto, peguem o grifa-texto, tá? Já já a gente começa. Enquanto isso, quero que vocês deem oi aqui para ver que vocês estão aí mesmo, né? Quem não está falando comigo, quem não está respondendo aos meus comentários, para que não seja, né, considerada falta. Oi, não, né? Oi, nem me fale isso aí, Sofia. Oi, não. Oi, Manu. Oi, Éder. Só o resto é falta? Beleza, maravilha. Tá, tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Provavelmente mais alguém vai chegar. Povo, a Bacarin falou comigo. Oi, oi, oi. Quem mais tá faltando? Juan não está aí. Vitor Hugo não está aí. Quem mais? Ah, então por que você não fala, meu jovem? Ah, uai. Pô, vocês estão gostando da online ou vocês querem voltar para presencial? Voltar para presencial. Votem no chat. Digitar 1 para presencial e 2 para aula online. Presencial, voltar presencial, presencial. Quem mais falou? Todo mundo que é presencial. Presencial, tá? Presencial. Presencial também. Nossa senhora, teremos uma unanimidade com a aula presencial? Ah, que engraçado, hein? Tinha gente que acordava, eu tenho que ir pra escola, meu Deus. Quero ficar em casa. Oi. Pois é, né? É aquela velha frase que não falha, né? Vocês vão ouvir isso para todo sempre. Então, quanto mais cedo vocês aceitarem essa frase, melhor, né? Vocês vão viver a vida de vocês. Que o que seria? Que frase seria essa? Nós só damos valor ao que nós temos quando nós perdemos, né? Então é a velha, essa frase, ela é sensacional. Isso vale para tudo na vida, né? Pois é. Então, muito bem, né? Quem te viu, quem te vê. Uma piadinha filosófica. Kant viu, Kant vê. Acho que só eu devo ter entendido isso, né? Piadinha besta da pega. Mas, enfim, tá? Quem te viu, quem te vê. Hoje os alunos suplicam pelas aulas presenciais novamente. Não estou conseguindo nem acordar 8 horas, quem diria voltar a acordar às 6. Olha, então a Luísa, você quer manter às 8? Aqui manter às 8, você quer manter online? Olha só, muito bem. Eu nem tô com saudades, mas é mais fácil de aprender no presencial. Pessoal, contato humano é importante, né? Contato humano é importante. É difícil ter aula online, só aula online, né? A gente fica meio maluco dentro de casa, porque a gente meio que é obrigado a conviver com nós mesmos, né? E conviver com quem, basicamente só com quem a gente mora. Então, vocês imaginem isso, né? A gente tem que saber lidar com isso. É um momento também de autodescobrimento, é um momento também, pessoal, de autorreflexão. Aí a importância também da filosofia, né? De vocês se conhecerem, se aceitarem, se entenderem. Porque, afinal, aquela velha clássica frase, vocês irão conviver com vocês mesmos até o final dos seus dias. Ou, como diria o Tiririca, né? O velho, grande, bom e velho Tiririca. Já tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Né? Basicamente isso. Então, muito bem, povo. Olha só. Quem chegou agora aí, página 36, estávamos falando sobre cultura e sociedade durante o segundo reinado, tá, pessoal? Aquele rebuliço de transformações que estavam acontecendo na sociedade, né, do segundo reinado, a sociedade imperial. Muito bem. Pessoal chegando agora, tá vendo? Eu não fiquei segurando a aula à toa, tem gente chegando só agora. Ô, glória, né? Quem está chegando só agora aí, peço que, por favor, ajeitem os seus relógios para as próximas aulas, para que vocês entrem no horário correto. E vamos iniciar a aula agora, definitivamente, né? Não adianta esperar mais, já perdeu bastante tempo. A aula vai ter
10h35 só. Povo, então, seguindo, vamos lá. Estamos falando, então, pessoal, sobre a imigração, ó, acompanha na página 36, tá? Imigração estrangeira para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café, tá? Então, formando núcleos coloniais, tá? Então, colonizando os territórios que antes estavam inabitados, quer dizer, diziam-se inabitados, não é isso, pessoal? Por que dizia-se inabitados? Porque quem morava ali eram os indígenas, os nativos. O que o governo brasileiro fazia era dizer que as terras eram devolutas. O que é isso, professor? Se vocês forem no Museu Histórico de Londrina algum dia, que eu pretendo levar vocês, caso, né? Acho que não, acho que até lá vocês não vão ter aula comigo mais, infelizmente, porque o museu não estará aberto para visitação. Mas, né, vão lá algum dia com os pais, com alguém, e deem uma olhada, nos documentos, né? Geralmente os monitores vão dizer que as terras, pessoal, daqui do Paraná, eram chamadas de terras devolutas para as pessoas de fora. Era uma propaganda que rolava para as pessoas virem para cá. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha, ó. Ó, propaganda norte do Paraná. Se a gente acha alguma coisa aqui, ó, incentivando a imigração, né, de europeus para trabalhar aqui. Olha só que benção, né? Terras roxas e magníficas, livres do quê? De flagelo. Olha que da saúva. O que é ele flagelo da saúva? Saúva eram aquelas formigas, pessoal, que comiam tudo que você plantasse na terra, tá? Principalmente café e a sua mão, tá? Então, eles diziam que a terra era uma terra devoluta, era uma terra inabitada. Olha só, o sonho que poderá viver no norte do Paraná, a Companhia de Terras Norte do Paraná, ou para os íntimos CNTP, né? Então, muito bem, era a propaganda que se fazia aqui para as pessoas virem cultivar, colonizar a região. Chegavam aqui, pessoal, já tinham outras pessoas vivendo que eram os nativos, eram os caboclos, pessoas que já viviam aqui, pequenos pastores também, né? Pequenos pastores camponeses que viviam nessas terras, né? Que não tinham grandes plantações de café, mas que dependiam dessa terra. Então, houve um grande conflito, houve muita sabotagem, os chamados grileiros. Eles vendiam, pessoal, a terra, pegavam um documento, diziam que a terra pertencia a você, chegava lá, você falava, mas eu comprei. A pessoa que morava falava, não, mora aqui faz tempo, como assim? Né? O camponês que mora lá, ou as tribos nativas que moravam lá, falava, mas tá louco? E aí tinha o conflito, tinha treta, né? Tinha um conflito armado. Fora toda a questão difícil, né, pessoal? Onça pintada para lá e para cá, tinha um gato do mato, uma loucura total, certo? Ainda assim, o governo sempre incentivava novos imigrantes, né, para vir para essa região. Maravilha? Muito bem. E eu estou dando um exemplo da nossa região, do nosso estado, para vocês entenderem, que é onde vocês moram, tá? Mas isso começou a acontecer lá em São Paulo, primeiramente. Tranquilinhos? Maravilha? Então, muito bem, povo. Onde estamos? Aqui. Tá. Então, acompanhe comigo a leitura. O meu amado. Gente, vocês estão de sacanagem, né? 10 horas, gente. A aula começou 9h50. Pelo amor de Deus. Não sei que estejam passando mal no banheiro, né? Vamos lá. Quem está chegando agora aí, página 36, tá, queridos? Já em 1840, esse sistema começou a ser introduzido em São Paulo, quando o senador Vergueiro mandou vir de Portugal colonos para sua fazenda Ibicaba, em Limeira, São Paulo. Foi a primeira experiência de emprego de mão de obra livre na chamada Grande Lavoura. Ai, ai. Página 36, tá, queridos? Página 36. Comprar um relógio para vocês. Vergueiro concluíra que o financiamento da imigração ficaria mais barato que a compra e a manutenção de escravos. Opa, então estou querendo dizer aqui o seguinte, que, gente, é mais barato manter um escravo ou um trabalhador assalariado? Chutem aí no chat, vai. Já que vocês estão, não querem falar, então, né, não sei, estão aí meditando, congregando, orando, rezando, não sei. O que vocês acham? Manter um trabalhador assalariado ou um escravizado? Ah, professor, tô pensando na Beyblade, que eu vou jogar à tarde, né? Tô pensando em, sei lá,
Um passarinho que tá voando lá fora, tô vendo uma formiga tão bonita andando em cima do meu PC aqui, tá tão mais interessante, né? Olha só. Povo, seguinte, a mão de obra assalariada era muito mais barata do que a do escravizado. O escravizado você tinha que mantê-lo, né? Você tinha que alimentá-lo diversas vezes, você tinha que dar moradia para ele, sustentação. Agora o assalariado, ele ia ter as coisas dele, ele ia se virar para se manter, certo? E ele ia trabalhar para você. Inclusive, no comecinho, ele ia pagar, né, a vinda dele, a passagem para vir para cá e a estadia dele aqui, ele ia pagar com trabalho para você. Então, no começo, quem devia coisa para você era ele, e não você que tinha que pagar um salário para ele. Então, olha só, era muito mais fácil, né, para os grandes cafeicultores, pessoal, ter uma mão de obra assalariada. E isso, quem percebeu primeiro foram quem, pessoal? Os fazendeiros do Oeste Paulista. Lembram deles? Os fazendeiros do Oeste Paulista, eles são a favor da mão de obra assalariada. Grifaram aqui, tranquilinhos? Olha só. Dizia então que os colonos pagariam suas dívidas em 3 ou 4 anos, quando então poderia comprar uma propriedade. Ou seja, os imigrantes que viriam para cá, eles iam pagar pessoal com trabalho. Eles iam ficar 3 a 4 anos pagando, trabalhando, né, pagando com o seu próprio trabalho, para daí sim começar a receber algum salário, né, dos seus patrões, né, dos donos dos seus latifúndios onde eles trabalhavam. Tá, ó. Entre 1847 e 1857, 200 famílias de colonos suíços, alemães, portugueses e belgas foram para a fazenda Ibicaba, pela Companhia de Colonização Vergueiro. O dinheiro do transporte, adiantado pelo colonizador, deveria ser pago em prestações pelos imigrantes, né? Pessoal, isso que aconteceu, né, fez com que vocês estivessem aqui hoje. Se isso aqui não tivesse acontecido, das famílias, né, vocês, acredito eu, são todos descendentes, né, de pessoas que vieram lá da Europa e vieram trabalhar aqui, certo? Então esse momento é um momento crucial para a gente entender como que boa parte da população livre que mora no Brasil veio parar aqui de geração a geração. Sacaram? Grifem essa parte também, ó. A maioria das famílias imigrantes encaminhou-se para as grandes fazendas de café do Oeste Paulista, sendo recebida pelos proprietários rurais com um contrato de parceria. Detalhe, isso aqui foi o começo, né? Então, parabéns, sua família veio para cá, agora ela vai trabalhar então nas lavouras de café, nos grandes latifúndios, por meio de um contrato de parceria. Detalhe que não vai dar certo, tá? Não vai dar certo isso, porque veremos a seguinte questão. Olha só. O sistema de parceria, no entanto, não obteve muito sucesso. Podem grifar essa parte. Por quê, pessoal? O europeu começou a perceber que ele trabalhava, e ele não conseguia, pessoal, acumular um dinheiro para ele ter a própria propriedade dele. Ele não conseguia acumular para ele ter o dinheiro dele, para ele poder ter o seu próprio sustento. Ele trabalhava sempre para poder pagar uma dívida. Tá? Então, ó, os custos da instalação no país, né, a alimentação, a passagem para vir para cá, pessoal, né, da Europa para cá, tudo isso, pessoal, né, tudo isso era colocado numa dívida que era muito difícil você conseguir pagar. E eles foram percebendo isso. Tá? Então não vai dar certo, não vai dar certo. Eles não vão começar, eles vão parar de vir para cá por causa disso, não vão aceitar mais essa condição, tá? Porque eles viam que eles acabavam presos, grifem essa parte, ó, por anos à terra de um grande fazendeiro, né? Além do que, como vocês acham que era a relação, pessoal, de um senhor que antes era senhor de engenho, depois virou senhor do café, um barão do café, que sempre teve escravizados e agora ele paga por um trabalhador livre. Como que você acha que ele vai tratar esse trabalhador livre? Ele vai tratar o trabalhador livre como um trabalhador livre ou vai tratar como um escravizado? Professor, tô olhando para a goteira que tem aqui, tá mais legal. Tô vendo quantas gotas, já foram 732, olha só. Muito bem, povo. Então, havia uma má relação, uma péssima relação entre os senhores do café, os barões do café e os trabalhadores que iam, portanto, trabalhar nas lavouras de café, tá? Porque eles estavam acostumados, pessoal, os barões do café, os senhores de escravos estavam acostumados a tratar o trabalhador como escravizado, porque era o que eles tinham de mão de obra. Então, a relação era muito ruim, eles tratavam muito mal os imigrantes, certo? Era um trabalho análogo à escravidão.
tá? Então, o governo decide, então, ó, grifem essa parte, intervir no processo imigratório, tá? Ele começa, então, a incentivar, ó, com a propaganda, eles assumem a responsabilidade da propaganda do Brasil no exterior, com o objetivo de atrair novos trabalhadores. Grifaram essa parte aqui? Tudo bem? Pessoal, o governo também passou a pagar, ou seja, subsidiar, patrocinar a estadia desses migrantes aqui. Isso fazia com que o imigrante viesse para cá e não mais ficasse endividado para com o barão do café, para com o grande senhor do café, certo? Fica fazendo, então, com que ele conseguisse se manter no começo, tendo um salário mensal pago pelo governo e conseguisse acumular uma certa quantidade, de riquezas, de lucro, para poder se manter e ter sua própria propriedade. Pessoal, quando o imigrante passa a fazer isso, quem que não vai gostar nada disso? Chutem aí. Quem não vai gostar nada disso, quando o governo passa a dar oportunidade para o imigrante ter sua própria terra? Exatamente. Se você pensou na elite cafeicultora, nos grandes barões do café, você acertou. Então, o governo, com medo de perder o apoio da elite, o que ele faz, galera? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma lei que dificultava, na verdade, não é dificultava, ele impedia o acesso à terra no Brasil, fazendo com que, então, a maior quantidade de terras ficasse na mão daqueles que já tinham muita riqueza e já tinham muitas terras, tá? Entre os imigrantes que vieram para cá, podem grifar aqui, pessoal, olha só, né? Professor, Oi, quem tá falando comigo? você está compartilhando a tela? Ah, eu não acredito. Vocês não falaram nada, cara. Tá, vamos lá. A gente tá falando no chat. Obrigado, Marcos. Não, eu tô vendo... Nossa, o chat não desceu também. Eu não vi o chat. Alguém fala para ele. Nossa, tô brisado. Quem tá falando isso? Escravo, sim, não tô vendo. Kaká, Inglaterra, Portugal, nossa, falei o mundo. PF, passa longe, S, amém. Nossa, gente, tá, então vamos lá, voltem, desculpa, queridos. Vamos lá. Página 37. Já grifem essa parte aqui, na 36 primeiro. Estão vendo a tela agora? Deixa eu dar um zoom para vocês. Não tem problema não. Agora, Por isso que eu quero que volte a aula presencial logo, com essa coisa legal. Vamos lá, olha só. Grifem essa parte, destacaram aí, queridos. Muito bem. Tranques, vou descer. Sistema de parceria, aqui, ó, não deu certo, tá? Muitas dívidas. Os imigrantes maltratados pelos senhores do café, tá? Grifaram aqui. Governo resolveu interferir, subsidiando, patrocinando a estadia deles aqui. Deu capacidade para subsistência, para o abastecimento interno, né? Iniciou-se, então, uma grande leva migratória para o país, vendo, então, que a quantidade muito grande de alemães e italianos, né? Para cá, nesse momento. Tranquilinhos? Tudo bem? E aí, pessoal, a elite não vai curtir. A elite vai dar dislike nessa atitude do governo. Falou, governo, vem aqui. Você tá louco? O que você tá fazendo? Você tá dando poder para imigrante ter terra aqui? Você tá de sacanagem? A gente não quer isso. A elite é a elite, é a elite. Nós somos a elite. Que sacanagem que é essa? Então, grifem aqui, ó. Começou-se a haver um temor da elite agrária nacional, né, de ter a posse de terra ameaçada por esses novos grupos sociais, né? Tudo bem? Então, o que aconteceu? Em 1850, o governo promulgou a Lei de Terras. Grifem essa parte, ó, que determinava, pessoal, que qualquer propriedade tinha que ser vistoriada e tinha que ser comprovada a posse por meio de um documento do governo que dizia que você comprou a terra. Detalhe, imigrante tem dinheiro para comprar terra aqui no Brasil? Negativo. Então, isso vai dificultar, pessoal, o acesso à terra. E também vai dificultar o acesso à terra não só do imigrante, galera, de mais de quem? Dos escravizados, ou melhor, dos ex-escravizados. É isso mesmo, tinha acesso à altura muitas pessoas que eram ex-escravizadas, né? Tinham muitas pessoas que eram ex-escravizadas, já havia rolado aí, então, inúmeras alforrias, certo?
Então, o ex-escravizado vai viver onde? Se ele não tem uma terra para morar, para subsidiar, para ter o mínimo de sobrevivência. Isso vai garantir, então, que após de terras, que uma moradia, que algo para poder se manter, seja restrito apenas a quem? Apenas a elite, né? Então, a ideia da lei de terras, pessoal, era dificultar, portanto, então, aos migrantes ficava vetada a possibilidade de compra de terras em seus 3 primeiros anos de permanência no país. Então, mesmo que o imigrante tivesse dinheiro para comprar terra, ele não poderia comprar pelos primeiros 3 anos aqui. Então, o dinheiro que ele teria para poder comprar terra, ele ia gastar com o quê? Para poder sobreviver nesses primeiros 3 anos. Sacaram a coisa? E aí, o dinheiro que ele gastou depois durante 3 anos, ele não ia ter mais o dinheiro para poder comprar a terra. Tudo bem? Grife essa parte. Então, a concentração das terras produtivas nas mãos dos grandes latifundiários, ou seja, da elite, havia sido confirmada pela Constituição de 1824 e reforçada agora pela Lei de Terras, né? Que favorecia, então, a elite e os grandes latifundiários, tá? Pessoal, isso aqui explica por que boa parte também, tá, pessoal? Até hoje, nós temos inúmeros sem terra, inúmeros sem teto, inúmeras pessoas que não têm onde morar, em detrimento disso. É uma raiz histórica da coisa. Explica por que, pessoal, muitas famílias não têm onde morar até hoje, porque a lei de terras vetava apenas a pequenos grupos a possibilidade de ter um lugar para morar, ter um lugar para produzir. Tranquilinhos? Maravilha? Antigamente, pessoal, antes dessa lei de terras, tinha muitos casos de camponeses, de caboclos, de grupos que iam para algum lugar, né, começavam a produzir lá, e o governo verificando que a terra foi produzida, né, que ela foi utilizada para produzir, essa terra poderia passar a ser sua, tá, pela lei do uso capião, mas isso não vai acontecer, tá, isso não vai acontecer porque a lei de terras vai cortar isso, e vai privar as pessoas, né, de terem as terras por meio do trabalho, mas agora só por meio da compra delas. Tranquilões? Muito bem, povo, virem aí agora para a página 38, por gentileza. Página 38. Vamos lá, pessoal, grifem essa parte. A gente já sabe disso, né? Mas vamos grifar por educação. O desenvolvimento da economia cafeira, né, causou, então, o enriquecimento dos proprietários rurais. Vocês já sabem disso. E ocorreu, por isso, um surto de industrialização. A instituição da propriedade privada da terra, ou seja, não existem mais terras coletivas. As terras pertencem agora a alguém. Tem que ter uma carta, um documento que diz, ó, essa terra é minha, certo? E a chegada dos imigrantes repercutiram mudanças sociais. Muito bem? Ok. Os centros urbanos do Rio de Janeiro, São Paulo, vão ser modernizados, certo? Vão ser, pessoal, promovidos novos projetos arquitetônicos para as cidades, mas principalmente nos grandes centros, tá? Nas periferias, às margens da cidade, isso não vai acontecer, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nessa passagem, tá? Do Renato, da Mari Del Priore e do Renato Venâncio. Por essa época havia no Brasil muito pouca especialização da atividade intelectual. Tá falando aqui então, pessoal, de escritores, jornalistas, professores, certo? Literatos, poetas, entre outros, né? O indivíduo podia, ao mesmo tempo, ser magistrado, jornalista, romancista, poeta, historiador. Esse aqui é o melhor, né? Historiador, é elite, tô brincando. Arqueólogo, naturalista, transitando assim em diversas áreas do conhecimento. Alguém aqui quer ter alguma dessas profissões? Não? Beleza, então. Para compreendermos as consequências, obrigado, Éder. Para compreendermos as consequências dessa situação, é necessário sublinhar que nas primeiras décadas do século XIX, observamos no Brasil o florescimento do romantismo. Oh, não é o que você está pensando. Em linhas gerais, os românticos caracterizavam-se pelo ecletismo filosófico, diversidade filosófica, né? Pegava de tudo um pouco. Cada modelo, cada ideal, pegava um pouquinho, né, de cada característica filosófica de cada período, de cada corrente filosófica, tá? Propondo criar um meio termo entre ciência e religião. Estranha combinação,
que, pelo menos entre alguns autores da época, desdobravam-se em uma aproximação de ciência com a literatura e a poesia. O romantismo também fazia oposição à ideia de que as sociedades tinham a mesma origem, evoluindo da mesma maneira, ou ainda que a história humana fosse seguida por algum objetivo, como aquele relativo à busca do progresso ou da liberdade. Então, pessoal, percebam o seguinte, o período romancista é o período também que casa com as ideias lá, tá? As ideias lá da Europa, certo? É um movimento que ele vai se contrapor aos ideais iluministas do progresso, né, a qualquer custo, de que a história tem um objetivo final, né, de que o homem vai progredir até chegar ao estado perfeito, ao estado burocrático. Qual estado que é esse? Que não tem influência da religião, é o estado da plena razão. Só que o homem começa a perceber, pessoal, que na verdade, a vida não é bem assim. O romântico ele vai juntar os traços, então, do que ele considera como características divinas da natureza, o naturalismo, a valorização do corpo humano, a valorização dos sentimentos humanos, mas junto a isso uma visão racional. Então era um crossover, pessoal, entre ideais religiosos, divinos, né, e também ideais da razão juntados nessa corrente romancista, certo? Então, muito bem. Agora, vejamos aqui, ó, essa aqui é a rua 1º de Março, tá? Essa aqui é uma fotografia, para quem não sabe. Já tinha-se a máquina fotográfica em 1870. Dom Pedro II já tinha trazido. Lembra que o Dom Pedro II era um cara atualizado? Era o cara dos Twitter, tudo? O cara que estava sempre, tá sempre ali, sempre trazendo novidades, estudava bastante. Então, Dom Pedro trouxe a máquina fotográfica para o Brasil, tá? Aqui é a imagem aí da rua 1º de Março, no centrão do Rio de Janeiro. Maravitranques? Muito bem. Vamos fazer juntos aqui, pessoal, a página 39, meus unidos em Cristo. Vamos lá. Na verdade, era Tarefilson, né? Corrigir. Sobre os fatos políticos do governo de Dom Pedro II, marque V para verdadeiro e F para falso. Finge que vocês não viram a resposta, letra A. As fraudes nas eleições de 1840, denominadas eleições do cacete, né? Logo, foram as primeiras eleições que Dom Pedro II convocou após ele subir aí ao trono, certo? Ser aclamado imperador do Brasil, segundo imperador do Brasil. Fizeram com que Dom Pedro II as anulasse, convocando um gabinete conservador. Esse fato gerou as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, em 1842. Alguém está vendo alguma coisa de errada nessa questão? Coloque no chat se é verdadeiro ou falso. Quem acha que é V? Quem acha que é falso? Muito bem, é V de verdadeiro, tá? As eleições do cacete são aquelas primeiras eleições que foram convocadas aí para se elaborar, pessoal, tá? Para se elaborar um corpo de regras e também decidir o corpo parlamentar do Dom Pedro, beleza? A galera vai tretar. Quem vai tretar? Brasileiros e portugueses, né? A maioria, claro que está um pouquinho misturado, mas geralmente os conservadores e os liberais. Ambos queriam manter os seus privilégios, obviamente. Por isso que a gente pode dizer, falava-se muito que nessa época ambos eram oposição, mas eram também farinha do mesmo saco. Alguém já ouviu falar desse termo? Vocês são farinha do mesmo saco? Já ouviram falar desse termo? É isso. Ambos querem manter os seus interesses, né? São oposição, mas ambos querem manter os seus interesses junto ao governo do Dom Pedro II, tá? Então tá certinho. Eles tretaram nas primeiras eleições, conhecidas como as eleições do cacete, tacaram porrada por cima do outro, tacaram pedaço de pau, pedra, sapato, tudo que pudesse ser tacado dentro ali, do gabinete. E aí o Dom Pedro, anulou as eleições e convocou um gabinete conservador, tá? E o que fez com que ocorressem as revoltas liberais, em São Paulo e Minas, tá? Então tá corretíssimo a letra V. Letra V. Falta de café. A letra A é V de verdadeiro, tá? B, queridos. A criação da Lei de Terras de 1820 tinha como objetivo principal garantir o acesso de imigrantes à posse de terras no país, evitando a ascensão social dos ex-escravizados. Povo, vamos lá, olha só, né? Percebam o seguinte.
O que está errado nessa questão aqui? Minha Nossa Senhora da Aparecida, né? 1820, não era Dom Pedro II que era governador, que era imperador, né? A Lei de Terras vai ocorrer em 1850, pelo amor do pai, tá? Então está incorreto, F de falso, maravilha, tá? Letra C, povo do bem. O parlamentarismo brasileiro funcionava como o modelo inglês, no qual o presidente do gabinete sempre era indicado pela maioria dos eleitos pela população para os cargos legislativos. Eu não sei o que, dá para escolher o erro aqui por sorteio, né? Tá bem tranquilinho, dá para você, qualquer lugar que você olhar tá errado. Primeiro que não funcionava igual o modelo inglês, era justamente o contrário, né? Por isso que era parlamentarismo às avessas, né? O parlamentarismo ao contrário, era um parlamentarismo inglês, só que não, né? Só que SQN, né? No qual o presidente do gabinete era indicado pela maioria. Não, o presidente do gabinete, o presidente, na verdade, do Conselho de Ministros era indicado pelo Dom Pedro, tá? Então tá F de falso. D, povo. A criação de um gabinete misto por Dom Pedro II em 1853 tinha como objetivo principal buscar a conciliação entre liberais e conservadores. É uma afirmativa que casa com aquela charge, lembra daquela charge do carrossel? Dom Pedro segurando os dois partidos aqui com a argolinha, né? Os partidos tentando pegar as argolinhas para ficar com, né, para ter mais pontos e tal e ganhar. E a roda do carrossel é o que? A diplomacia, que é o que? A capacidade do Dom Pedro de se relacionar com os dois partidos e atender aos interesses dos dois. Maravilhosos? Tudo bem? Deu para sacar aqui? Então, tá correto, ele buscou conciliar os liberais e os conservadores para evitar a treta, tá? Então, verdadeiro, a letra D, verdadeiro. E E, a Revolução Praieira é considerada a última rebelião brasileira, já que após esse período o país não presenciou revoltas populares. Ah, tá bom, né? Tá bom, belezinha, né? Não tem revolta popular no Brasil desde a Revolução Praieira. Tá. Cláudia senta lá, né? Pelo amor de Deus, F de extremamente falso. Maravilha? Muito bem. Enem, olha só. Qual é de terra de 1850? O bom aluno aí, alguém que seja bom aluno, coloca o gabarito aí para quem está perdido na vida. Como que ficou aí? V, F, F, V, F, tá? Ok? Seguindo. Número 2. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou, obrigado, Sofia, só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra por trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Nossa, é exatamente o que eu falei agora há pouco, não é? Nossa, professor, é verdade, sim, pois é. Fazer o quê, né? Então vamos lá. O fato legal evidenciado, que fato legal? Tá dizendo que é fato legal. Por que legal? É bacana? É bacaninha? Cool, né? Cool, nice. É isso? Joia? Não, não. Legal no termo jurídico, legalmente, né? É uma lei, tá? Por isso que é um fato legal. Evidenciado no texto, acentuou o processo de, que eles colocaram, reforma agrária. Tá falando em reformular, pessoal, reforma agrária só para a gente ter um conceito básico de reforma agrária, grave no coração. Reforma agrária é redistribuir terras que estão improdutivas, ou seja, não estão sendo usadas para produzir, você redistribui essas terras que não estão sendo produzidas, utilizadas para produção, você redistribuir para as famílias conseguirem sobreviver. Isso é reforma agrária, pegar terras que não estão servindo para nada e dar uma serventia a elas e, ao mesmo tempo, dar condições para as famílias que não têm onde morar, nem como se... não tem como se manter, prefiro ficar quieto. Então, A tá errado, tá? B, expansão mercantil. Ah, não, né? Ah, não, né? Expansão mercantil. Esse aí só se você assinalou na loucura de propósito, assim, né? Ah, eu quero, não tem nada para fazer, vou assinalar a expansão mercantil aqui, não faço ideia. É como se você quisesse atirar quando o cara joga smoke na sua cara. Você só sai, você não sabe nem o que você tá fazendo, mas eu vou para cima, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Pessoal,
Expansão mercantil, o que tem a ver com lei de terras e expansão mercantil? Né? Absolutamente nada a ver. Expansão do comércio, né? Lei de terras impedindo trabalhadores escravos, não. Justamente o contrário, né? C, concentração fundiária. Alguém sabe o que é concentração fundiária? Vamos ler a D e a E só por educação. Desruralização da elite. Então, significa que a elite agora deixaria de ser rural e passaria a ser outra coisa que não rural. Uma elite comercial. Né? Se é uma elite comercial, uma elite urbana. Tá falando isso aqui? Tá tirando, tá desruralizando a elite? Tá tirando as terras da mão da elite ou justamente o contrário, povo? Contrário, né? Tá impedindo, pessoal, que novas pessoas adquiram terras, ou seja, quem vai manter as terras vão ser os grandes latifundiários, vai ser a elite rural que já tem grande riqueza, tá? E mecanização da produção, aí também não, né? Tá falando de máquina ali na lei? Não também, só pode ser letra C, ó, concentração fundiária. Concentrar, manter, pessoal. Fundiário vem do latifúndio, tá? Manter as terras com quem já as tem. Belezinha? No caso aqui, manteve-se as terras na mão da elite latifundiária, da elite fundiária. Belezinha? Letra C é o nosso gabarito, tá? Muito bem. Povo, eu pedi para vocês fazerem a 3 também? Não, né? Vou pedir. Vou fazer um caderno. Eu pedi para fazer a página inteira. Não, então, eu lembro disso. Mas vocês fizeram no caderno? Tá ok, eu falo então. Observem as tabelas rapidamente aqui, tá? Vamos lá. Conforme a análise das tabelas e com base no que já estudaram sobre as transformações ocorridas durante o Segundo Reinado, respondam às questões propostas. De acordo com a tabela 1, o que acontecia com o valor dos escravizados conforme se aproximava o final do século? Epa, vamos lá, tabela 1, 1835, né, em contos de réis, né, o ano 375 mil réis, mulheres 359, média, né, 300, vamos direto para a média, galera? Oeba, vamos, tá. Então vamos lá, em 1835 a média era 367 mil réis. Vamos pular 10 anos, em 1845, média de 378 mil réis. Vamos direto para o último ano? De 1835 até 1875, a média foi para 1.181 réis, a média de escravos. Então, o preço do escravo aqui aumentou. Gente, isso aqui é questão de geografia, de estatística e de matemática que vocês têm com a tia Val, professora Val. Isso aqui é só olhar a tabela e interpretar. Valha-me Deus, né? Tudo bem? Tá? Então, coloquem aí, ó, o preço aumentou, né, conforme o tempo passava. Ó, no final do século XVIII, XIX, olha o preço do escravizado, né? Ó, certo? Mais do que triplicou. Tranquilões? Maravitranques? 2. O que explica essa variação no valor do trabalhador escravizado? E aí, povo, o que explica? Detalhe, a apostila de vocês, ela inverteu algumas coisas, tá? Mas não fala que eu contei isso aí, não. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver o porquê do valor do escravo subir agora no capítulo seguinte, com as leis que a Inglaterra vai incutir no Brasil e que o Brasil, respondendo à pressão inglesa, vai começar aos poucos colocar leis que vão diminuir o comércio de escravos no país, tá? Diminuir o comércio de escravizados no Brasil, tá? Então podem colocar aí, ó, o que explica a variação no valor era que as leis que iam surgindo no Brasil iam dificultando o acesso à mão de obra escrava. Podem colocar isso, tá? As leis que surgiram durante o século XIX dificultavam o acesso, à aquisição de novos escravizados, tá? Belezinha? A aquisição e também manter o escravizado. Aí é aquela lógica do mercado que vocês já viram comigo. Qual que é a lógica liberal do mercado? Se tem muito produto à venda, o produto vai ser barato ou caro, queridos? Se tem muito produto à venda? Barato. Se tem pouco produto, ele vai ser caro, vai ser mais caro. Então, conforme vai ficando difícil de adquirir escravizados, tem poucos escravizados, tem pouca oferta de escravizados, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais caro, né?
Então, muito bem, ele fica mais caro porque as leis que vão surgir no século XIX, que vocês vão ver agora, vão deixar a mão de obra escravizada escassa, tá? Vai dificultar, né, a aquisição, né, e o número de escravos vindos para o Brasil. Beleza? Letra B. De que forma as mudanças retratadas pelos números da tabela 1 se relacionam com os números da tabela 2? O que temos na tabela 2? Migração de imigrantes no Brasil, decênios, 1850, não precisa olhar cada um, 1850 até 1880. Qual que é a diferença? Porcentagem de São Paulo e Brasil, 5,8, vamos para o final total, né? 40,1, média total 29,4, porcentagem de imigrantes entrando no Brasil e também entrando em São Paulo. O que explica, pessoal? A tabela 1 fala que o preço do escravo aumentou. Então, os senhores do café, os barões do café, os grandes latifundiários vão preferir a mão de obra assalariada do imigrante, como nós já falamos. Lembra que eu perguntei no começo da aula? Você que está dormindo agora, tudo vai se conectar no balé cósmico do conhecimento. Acorda, olha só. Eu falei no começo da aula, a mão de obra escrava vai ser mais cara agora do que a assalariada. Ou seja, o imigrante vai começar a vir para cá. Os seus descendentes vão começar a vir para cá. Você está aqui hoje porque eles vieram para cá. Porque o preço do escravizado caiu e os seus familiares, seus antepassados europeus vieram para cá. Olha só, pronto, né? Matamos a questão. Tranquilos, pessoal? Então, a relação é, o preço do escravizado aumentava, então estimulou a vinda de imigrantes. Tranquilões? Maravilha? Ficou dúvida aqui? Sim ou não? C. O que explica o grande aumento no número de imigrantes que se dirigiram para a província de São Paulo na década de 1880? São Paulo era onde havia maior concentração da atividade cafeicultora. Beleza? Maravilha? Coloca aí. O que explica a expansão cafeeira, tá? Vocês que são cheios de respostinha curta, né? Respostinha, querer responder em 2 palavras no negócio, tá? Na tarefa pode fazer isso. Na prova eu vou corrigir com o mesmo ânimo com que vocês responderam a questão, tá? Belezinha? Tranquilos? Povo, deixa eu só ver quem faltou aí. Pessoal, tarefilson, só o exercício 1 aqui de assinalar, ó. Melzinho na chupeta, né? Melzinho na pepeta, pão, pão, queijo, queijo. Página 41 aí, ó. Só leia e assinalar, organize as ideias. Beleza? Maravilha? Só ver aqui quem que faltou, por gentileza. Foi bom que fica quieto. What? Muito bem. Gente, Sabrina e Isabela, né? Faltaram? Eu tô aqui. Quem tá aí? Sabrina? Tá falando comigo? Tá. Então, a TM. Tiago tá aí. A Maria tá aí? Irmã dele? Não, né? Tá, ok. Ana Luísa saiu da aula? Tá. A Mayra também. Beleza. Tranquilos? Povo, então é isso. Se cuidem. Nos falamos na quinta-feira, belezinha, galera? A Lara também faltou, na verdade. Lara também faltou. Beijo, queridos. Beijo no coração. Até quinta. Se cuidem. Boa semana. Fiquem com Deus, beleza? Tchau, meus amores. E façam a tarefa, hein?